amados ouvintes da Rádio Mindset. Hoje é terça-feira, está no ar mais uma edição do programa Tom do Borda. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou a Tatiana Mwongo e hoje o nosso tema é focado na segurança da informação na era digital, desafios e oportunidades. Na semana passada falamos sobre integridade financeira e sobre os caminhos para uma efetiva prevenção ao branqueamento de capitais. E tivemos como convidado o Dr. José Cerqueira, que nos elucidou sobre os desafios na prevenção ao branqueamento de capitais e as medidas que podem ser tomadas para a sua prevenção. Tivemos aqui uma boa hora de conversa com o Dr. Cerqueira, que certamente será convidado a voltar. Hoje vamos falar sobre segurança da informação e para nos guiar nesta discussão temos a honra de receber o Dr. Alberto Afonso. O Dr. Afonso é um profissional altamente qualificado em tecnologias da informação, com uma ênfase particular na segurança da informação. É formado em tecnologias e em segurança da informação pela Universidade Católica de Brasília e tem mais de 13 anos de experiência na indústria de tecnologias de informação, incluindo 7 anos focados só em segurança da informação. Como líder e implementador da norma ISO 27001 e atual CISO, a sua expertise abrange desde a implementação de padrões internacionais de segurança até a gestão de estratégias de segurança em ambientes corporativos complexos. Afonso, é um prazer muito grande tê-lo conosco. Bom dia. Bom dia, Tatiana, e bom dia também aos rádios ouvintes da Rádio Mindset. É um prazer estar aqui. No estúdio temos Eduardo Samuel na técnica, a Leila Mar na assistência. Temos também aqui a nossa equipa de audiovisual. Quem vos apresenta o programa é Tatiana Mwongo e fiquem com a nossa saudação musical. Os nossos ouvintes que podem interagir conosco, enviem as vossas perguntas, os comentários e até as vossas experiências pessoais pelas redes sociais da Rádio Mindset. Rádio Mindset 5 no Instagram, Rádio Mindset no LinkedIn e no Facebook. E temos também o nosso contacto WhatsApp 931 992 715 931 992 715. Enviem as vossas questões que nós certamente iremos respondê-las. Afonso, para começarmos, poderia explicar aos nossos ouvintes o que é exatamente segurança da informação e por que é que este termo se tornou um aspecto tão relevante nos dias de hoje? Com certeza, a segurança da informação é uma parte da tecnologia da informação que se ocupa em proteger e aumentar ou incrementar o valor dos ativos mais críticos e importantes de qualquer organização. E, embora a expressão segurança da informação seja a mais comumente utilizada hoje na indústria, do meu ponto de vista, não devia ser só segurança da informação, porque na verdade o objetivo desta ciência não é apenas segurar ou garantir a proteção da informação, mas sim dos ativos. Tanto é que eu costumo dizer que, do meu ponto de vista, isso devia ser chamado segurança dos ativos das organizações. E neste caso estamos a falar de tipo de ativos? Na verdade, fala-se de todos os tipos de ativos. Fala-se dos ativos tangíveis e dos intangíveis. Por exemplo, a segurança da informação também trata, por exemplo, da propriedade intelectual das organizações, trata da reputação das organizações, trata também das pessoas, ativos físicos e não físicos. Contudo, como a informação é hoje considerado o ativo mais valioso das organizações, então este é o termo comumente utilizado. E o que isso tem a ver com a digitalização? Bem, nós estamos na era digital. Quase todos os processos das organizações vão passar pela digitalização. Logo, isso vai diretamente, a nos levar para a digitalização, para o mundo digital, porque hoje quase todos nós operamos no digital. Então, isto quer dizer que a segurança da informação trabalha essencialmente sobre esses ativos que estão conectados na era digital? Sim, essencialmente nos ativos que estão conectados, mas como eu disse há pouco tempo atrás, não se limita aos ativos que estão digitalizados. Ok.
Ela abrange todos esses ativos de uma instituição. Sim. Também aplica-se às pessoas individuais. Na verdade, as pessoas são parte muito importante nesse processo. Tem sido dividida em três partes: pessoas, processo, depois é que vem a A tecnologia. tecnologia, ok. Então, as pessoas desempenham um papel muito importante. E o que um CISO faz? O CISO tem uma tarefa muito Se importante. calhar podia começar por explicar o que é um CISO. Sim. Esta sigla significa Chief Information Security Officer, ou seja, basicamente é o gestor de segurança da informação numa organização. O CISO é aquele que consegue intermediar entre a tecnologia e o board. Porque, como nós sabemos, o board tem uma linguagem própria e comunica de forma própria. E os que operam com a tecnologia têm uma linguagem diferente. O CISO tem a função de ajudar as organizações a alinhar os seus objetivos, as suas metas, com a segurança da informação. Porque os técnicos, falando numa linguagem muito técnica, às vezes cria uma interferência com o board. Porque o board não entende a linguagem dos técnicos e muitas vezes os técnicos não entendem a linguagem do board. Então é preciso um CISO que conheça a visão estratégica da empresa, mas que entende também essencialmente a tecnologia. Ok. E neste caso, todas as empresas precisam ter um CISO? Todas as empresas precisam, se calhar, não ter, pode não ter, vamos pensar numa empresa pequena, pode não ter um CISO lá. Mas, algumas vezes, as empresas recorrem a um consultor e até hoje já tem um conceito de CISO as a Service. Talvez não alguém que está lá constantemente, mas é um consultor que ajuda o board na sua tomada de decisão a levar em conta os riscos da segurança da informação. E quais são as etapas principais que uma empresa deve seguir para implementar eficazmente um sistema de segurança, de gestão da segurança da informação? Esta é uma boa questão. Bem, para que um sistema de gestão de segurança da informação seja bem sucedido numa organização, é preciso alinhar com os objetivos da organização. Ok. O que significa que, primeiro, é preciso que os objetivos, as metas, a missão da organização esteja clara para aqueles que querem o fazer. Por exemplo, tem-se dito que a segurança, e esta é uma expressão muito comum, a segurança é responsabilidade de todos numa organização. E isto é verdade. Mas, para que esta mensagem se transforme em algo eficaz, é preciso que o board leve essa mensagem. Não basta apenas dizer segurança e responsabilidade de todos. Isto ganha muito mais peso quando alguém do board, vamos imaginar, por exemplo, o presidente do conselho de administração ou o diretor-geral numa determinada organização, que passa essa mensagem para o resto da equipa, que a segurança é algo importante para nós. E para aqueles que implementam os CISOs, por exemplo, que cuidam dessa gestão, é preciso que entendam esses objetivos de uma organização para depois alinharem. Tanto é que hoje o modelo é que nas organizações é preciso, por exemplo, que quem reporte ao board as questões relacionadas com a segurança da informação que alinhe, seja, por exemplo, alguns criam um comitê de segurança da informação em que o CISO é parte desse comitê, eles reportam diretamente ao board, que é muito importante isso. Porque se o modelo não for do topo para baixo, geralmente o sistema é implementado, mas não vai ter sucesso. Porque senão, desculpa, senão o que vai acontecer é olharem para a segurança da informação como um problema meramente tecnológico. E como é que nós mudamos essa visão de que a segurança da informação não é um problema meramente tecnológico? Como é que cria-se essa consciência dentro do board? Nem vou dizer nas Sim, pessoas, no board. no board. Vamos começar pelo board. Passa essencialmente por saber comunicar com o board. Este é um problema que eu vejo muito hoje nas organizações, porque eu lido com muitos gestores de segurança da informação, gestor de tecnologia da informação, e eu noto muitas vezes que a dificuldade está em ele traduzir a linguagem tecnológica para o board. Este tem sido o problema. Vou dar um exemplo. Eu mencionei há pouco que a segurança da informação não vem cuidar apenas de proteger a informação,
mas vem para aumentar o valor deste ativo. O board, eu geralmente costumo dizer que no descritivo de funções de um CEO está lá uma frase única: aumentar o valor da organização. Esta é a meta dele. Ele quer fazer com que a organização melhor aumente o seu valor. Então, a segurança da informação não só protege esse ativo, mas aumenta o seu valor. Deixa-me dar um exemplo. Vamos pensar numa organização como, por exemplo, o Instituto Nacional de Estatística de qualquer país. O Instituto Nacional de Estatística dá informações muito valiosas para, para que as autoridades tomem decisões, consigam desenhar e implementar políticas eficazes para o povo, certo? A segurança da informação pode aumentar esse valor. De que maneira? Vamos pensar num dos pilares da segurança da informação, que é a integridade. Os dados, para que cheguem aos tomadores de decisão, dados com valor, eles precisam chegar a tempo, completos, íntegros e atualizados. Porque se os dados forem de forma distorcida aos que vão tomar a decisão, eles não vão poder tomar a melhor decisão possível. Quando a segurança da informação vem garantir a confidencialidade e a integridade desses dados, os dados vão chegar de forma atualizada, reais, com valor acrescido. E isto vai ajudar, por exemplo, os tomadores de decisão a delimitarem ou desenharem as melhores políticas. Mas se os dados não forem atuais, não forem corretos, ou seja, não são íntegros, poderá influenciar ou não ajudar na tomada de decisão correta. E quais são os pilares da segurança da informação? Bem, a segurança da informação tem, na verdade, 5 pilares fundamentais. Se bem que hoje em dia, muito na literatura, mencionam-se mais 3: confidencialidade, integridade e disponibilidade, que está certo. Mas, na verdade, há 2 outros pilares muito importantes, que é a autenticidade e o não repúdio. A integridade, como dissemos, tem como objetivo garantir que a informação não seja alterada por um sujeito que não tenha nenhuma autorização. Ou seja, sujeitos que não têm autorização não podem fazer nenhuma alteração aos dados, à informação. Mas, também, do ponto de vista interno, também visa garantir que pessoas autorizadas não façam alterações impróprias ou acidentais. É a integridade. E a disponibilidade é garantir que essa informação seja disponível aos stakeholders quando eles precisam dessa informação. E a confidencialidade? O objetivo é garantir que apenas pessoas previamente autorizadas tenham acesso a essa informação. Mas depois vem aqueles 2 que eu mencionei, que é a autenticidade. E este é fundamental. A autenticidade basicamente significa garantir que uma determinada entidade que comunica conosco é realmente aquela quem ela afirma ser. E hoje em dia nós, por exemplo, sabemos que, e depois se calhar vamos falar isso um pouco mais à frente, é que os ataques começam muito com phishing. Se nós recebemos uma mensagem ou um e-mail, como é que nós vamos aferir que esta mensagem, este e-mail, vem realmente de quem alega ser? Vem realmente do CEO ou vem realmente do suporte? É este pilar, a autenticidade, cuida desse aspecto, por meio de tecnologia, mas também por meio de processo. Depois vem o não repúdio. Como é que nós vamos garantir que uma pessoa que fez algo não possa negar que fez? Sim. O repúdio vem de 2 aspectos. Tanto de que alguém terá enviado uma mensagem ou alguém não possa negar que recebeu uma determinada informação. Estes 2 outros pilares são fundamentais hoje. E se calhar até entrando um bocadinho mais no aspecto que tocou do phishing, o que é um ciberataque então? Bem, o ciberataque, e geralmente este é hoje o termo que está muito à baila, mas o ciberataque basicamente é que são ataques que acontecem no meio digital, mas para que seja considerado ciberataque, é preciso que aconteça no espaço cibernético, ou no ciberespaço, no chamado mundo digital, Sim, na na internet. internet. Sim, este sim.
Mas com a segurança da informação, não hoje ela não se confronta só com os ciberataques. Se confronta também com os ataques que acontecem, por exemplo, que vêm de dentro da dentro da organização. própria organização. Sim, Então, se nós não estamos conscientes dos riscos cibernéticos ou dos riscos de segurança da informação que existem, acabamos por não nos prevenir desses ataques. sim. Ok. E se calhar agora falou do phishing. E quais são as formas de ataque então que existem? Existem muitas formas de ataque. Na verdade, o phishing realmente ele é apenas um aspecto para completar um processo completo. Os ataques têm várias fases. Por exemplo, existe um pesquisador de segurança. Ele criou uma framework, um modelo para entender as fases, as 7 fases em que um ataque começa. Geralmente começa com uma fase conhecida como reconhecimento, coleta de informação. Porque os atacantes ou os criminosos, eles são organizados, estudam, têm comunidade. Então eles não atacam de forma aleatória. O ataque começa muito antes, numa fase que é. E este ataque, essa é considerado como um ataque passivo. Quando os atacantes estão apenas a recolher informações. Eles vêm para o website da organização. Qual é a tecnologia que usaram para construir aquele website? É possível inserir informação através desse website. Pois podem navegar por exemplo, para as redes sociais dos utilizadores ou dos funcionários da organização, no LinkedIn. Quem é que cuida da TI? Quem é que cuida da segurança da informação? Quem é que cuida dos recursos humanos? Quem é o CEO, o diretor-geral? Qual é o seu e-mail? Qual é o seu contato? Onde é que está a sede? Recolhem toda essa informação. Depois disso, eles olham, ok, com base nessa informação que nós temos, quais são as vulnerabilidades, tanto no sistema como nas pessoas que nós podemos explorar? Esta é a fase chamada como fase de reconhecimento e coleta de informação. Depois eles vão para esta fase que é chamada weaponization, ou seja, a criação da arma agora. É ali agora que eles começam, podem procurar se já existe um exploit que explora aquela vulnerabilidade que eles encontraram. Caso não, eles podem construir um exploit personalizado para aquela falha, para explorar a falha. Depois dessa fase, ok, agora nós já sabemos as falhas, já temos uma arma para explorar essa falha. Como é que nós vamos fazer chegar até ao sistema interno da organização? É nesta fase que eles utilizam muitas técnicas, uma delas é o phishing. Porque, ok, eu tenho agora um exploit, como é que eu vou fazer chegar? Porque às vezes existe segurança física, está tudo muito protegido. Então, o canal mais fácil é usar os meios de comunicação que a organização utiliza. É ali que muitas vezes mandam o phishing. E os phishing têm vários tipos. O spear phishing, ele ataca grupos específicos de uma organização. Mas, Afonso, se calhar podia explicar o que é phishing para os nossos Phishing. ouvintes. A própria palavra assim, phishing, significa pescar. Pescar. É como se ele tivesse aí. É por isso que eu vou dizer, é uma forma dele entregar o exploit, o problema, Ele já criou a a arma e o arma. phishing serve para pôr esta arma dentro da Isto, nossa organização. isto. É como se a arma fosse o anzol O e ele anzol. coloca. Ok, agora o phishing é como se ele estivesse a colocar a isca para o anzol. Vamos ver quem vai morder. Sim, ele manda e-mails, geralmente. E outra coisa, os e-mails de phishing não são enviados a qualquer altura do dia. Até isto é estudado. Ok, qual é aquela. Pode ser no final do dia, quando as pessoas estão a querer despachar o trabalho para ir embora, vai ver um e-mail que cai, vai apenas ler rapidamente, se calhar vai Vai clicar. clicar. Ou então, naquele período de ponta, as pessoas estão muito corridas, vai fazer aquilo e ele manda aquele. Phishing basicamente é isso. E tem várias formas de phishing, como nós dissemos. Então, e destas formas de ataque, disse que o phishing é apenas uma delas, que outras mais é que existem? O phishing é uma forma de ataque apenas. Existem outras, por exemplo, em que é física. Vamos imaginar, por exemplo, os atacantes descobrem onde é que está a sede da organização. Eles podem visitar e depois explorar vulnerabilidades na segurança física. Segurança. Tem sistemas de câmeras, tem sistema de controle de acesso físico, tem guardas. Como é que são as portas? Ok.
Há pessoas a venderem próximos eletrônicos. Eles podem levar, por exemplo, um pendrive que contém o exploit, que nós já dissemos que é a arma, e depois colocar ali. Talvez alguém da área de TI ou não, ou não, ou da área de recursos humanos, oh, tem aqui um pendrive, pode levar. Pode levar. Ele leva para dentro e quer saber o que é que lá tem. E coloca depois num dispositivo que vai ler, talvez no computador, e é suficiente para fazer isto. Alguns até utilizam jovens que vendem próximos, que vendem é, é, música que está num pendrive aos funcionários. Eles falam com ela, olha, coloca isso aqui e o objetivo é vender para aquele. A pessoa conta que tem uma música muito interessante. A pessoa vai comprar o pendrive na rua, depois quer experimentar, vai experimentar ou no computador da Da empresa ou no empresa. computador da casa e é É suficiente o para suficiente. entregar, yeah, a arma que é necessário para atacar a organização. Então, neste caso, estamos todos expostos. Sim, o risco está ali para todos, mas como nós dissemos, né, os ataques muitas vezes são direcionados. Quando tem-se um objetivo, são direcionados. O- os ataques que, pronto, as mensagens que nós recebemos nos nossos telefones no dia a dia, e eu, em tempos, até recebi uma ligação de alguém que dizia que era da Unitel e queria instalar o 5G no meu telefone. O que é que isso é? Como é que isso se caracteriza? Esta é uma forma de engenharia social. Ok, Ok? É uma forma de engenharia social e também é uma forma de phishing. Mas este, se ele ligou, é considerado phishing, não é? Porque ele usou voz ok, para tentar, é uma engenharia social para tentar o persuadir. Provavelmente, como nós temos, esta fase é já uma fase em que a pessoa está a tentar explorar a falha, já descobriu uma falha. Provavelmente, se ela, ok, depois poderia dar instruções para, olha, vai receber provavelmente hoje, ou talvez, ou seja, na sua rede social, ou em alguma coisa que ele quer, vamos supor que quer o ataque, o objetivo dele é fazer account takeover, que é praticamente tomar conta da sua rede social. certo. As nossas contas nas redes sociais têm um mecanismo de recuperação de senha. Ele vai simular isto para depois. Só que como tem um segundo fator de autenticação, ele precisa receber aquele código. E agora ele diz, ok, como é que eu vou conseguir? Então vou ligar para a minha vítima, simular que eu sou uma entidade. E aí depois nós falamos da Da autenticidade. autenticidade, Sou da exatamente. Unitel. Como é que eu sei que é da É da Unitel, né? Unitel. Pois, sou da Unitel. Então, depois vai dizer, ok, segue as instruções. Olha, vai receber um código por SMS e depois manda-me esse código. Se calhar é o código que necessitava apenas para fazer account takeover da tua rede social ou de uma outra coisa. E como é que nós criamos este conhecimento ou esta consciencialização para as pessoas? Porque nós temos visto muitas pessoas serem vítimas deste tipo de ataque. E que se as pessoas caem, inclusive aquelas que supostamente deviam ter um bocadinho mais de consciência ou de conhecimento sobre o tema, as empresas também acabam por cair, de certo modo. Como é que nós criamos esta awareness, né? Sim. De modo geral, as organizações, por exemplo, as organizações como, por exemplo, os nossos bancos, as entidades com as quais temos relações comerciais, como os bancos, as operadoras de telecomunicações e assim por diante, têm essa responsabilidade também de fazer passar a campanha de conscientização. Algumas já têm feito isso, por exemplo, passam mensagem na televisão, na rádio, para informarem as pessoas. É preciso sempre passar, porque a conscientização, o awareness, o objetivo é mudar o comportamento das pessoas, porque muitas das decisões que nós tomamos estão carregadas de uma grande bateria emocional. Muitas decisões que nós fazemos, clicar no link, às vezes é emocional. Às vezes já está um pouco, nós estamos acostumados a consumir muita mídia social, queremos fazer as coisas muito rápido. Às vezes nem lemos completamente e Completamente. clicamos. É emocional, é um comportamento que vamos adquirir. Então, o awareness tem como objetivo mudar o comportamento das pessoas. É preciso sempre conscientizar e a mensagem deve ser numa linguagem que as pessoas percebam, numa linguagem fácil, às vezes até de forma contada como se fosse uma história para as pessoas perceberem e poderem se rever. Só assim que as pessoas poderão fazer isso. E há pouco falou em vulnerabilidades. O que é que são vulnerabilidades? Bem, vulnerabilidade basicamente são falhas que nós encontramos nesse processo todo, na cadeia toda. Pessoas, processos e tecnologias. Falhas de segurança que podem ser exploradas. Vamos, por exemplo, pensar
No sistema online, nosso banco online, nós sabemos que podemos interagir com esse sistema, podemos inserir dados naquela aplicação. E esta aplicação tem vários mecanismos. Tem um mecanismo para autenticação, tem um mecanismo para autorização, tem um mecanismo para entrada e saída de dados. As vulnerabilidades podem estar ali. Elas podem estar no desenho da própria aplicação, podem estar no sistema operativo em que a aplicação está, ou pode estar no mecanismo de apresentação da informação. Isto é apenas no ponto de vista da tecnologia. Mas também a vulnerabilidade pode estar, por exemplo, nos processos. Por exemplo, existem algumas organizações que, se o utilizador perder as suas credenciais, simplesmente liga para o call center e o operador do call center pergunta: ok, qual é o seu primeiro nome? Ok, qual é o seu bilhete de identidade? Qual é o número do telefone? Se o atacante tiver essas informações, Ele consegue. quer dizer, aqui a falha pode estar onde? No processo desenhado. E quais são as vulnerabilidades mais comuns? Hoje em dia, a nível dos sistemas, vulnerabilidades mais comuns estão associadas com a forma como são implementados alguns mecanismos. Por exemplo, são muitos mecanismos de segurança que são implementados. O problema, às vezes, não está na própria tecnologia, está na forma como a tecnologia é implementada. Nós hoje vemos numa era de muita competitividade a nível das organizações para desenvolverem uma solução e entregarem mais rápido. Às vezes, eles não atingem a maturidade suficiente. Muitas vezes as pessoas desenham soluções sem pensarem na segurança. A segurança vem a posterior. É incrível que isso é assim, é histórico ao nível da história toda do desenvolvimento da tecnologia. Muitos protocolos que hoje nós utilizamos foram pensados inicialmente, não pensavam na segurança da informação. A internet, quando começou, ninguém pensou na segurança da informação. Sim, sim. Quando começou, apenas uma rede de pesquisadores queriam comunicar entre si, conheciam-se. Então ninguém pensou na segurança da informação. Veio depois do protocolo hoje que tornou a web muito difundida, que nós comunicamos com o website. Inicialmente, esse protocolo chamava-se HTTP. Não tinha o S, que é de segurança. O S implementaram depois. Qual é o ponto? As tecnologias hoje em dia têm sido desenvolvidas sem pensar na tecnologia. Não, na segurança, perdão. Até mesmo hoje estamos a falar da inteligência artificial. As empresas estão a correr em criar algoritmo de inteligência artificial. Muita falha de segurança já está sendo encontrada na inteligência artificial. As pessoas não pensam primeiro na segurança. E o mesmo acontece com as organizações. Então, criar uma organização, temos metas, objetivos. Ninguém pensa nos processos da segurança. Até mesmo quando vão desenhar a estratégia de uma empresa, vão adquirir sistema, a tecnologia, a segurança é pensada a posterior. Quando nós colocamos a segurança como um incremento, o sucesso é pouco provável que ocorra. Nós temos aqui algumas questões dos nossos ouvintes. Aliás, temos muitas. Mas eu vou ler aqui a primeira e vou já antecipar aos nossos ouvintes. Nós vamos lendo as perguntas ao longo do programa com calma. E a primeira pergunta que temos aqui é: eu gostaria de saber qual é a diferença entre segurança da informação e cibersegurança. Ok. A segurança da informação, como eu disse, ela trata de proteger e aumentar o valor dos ativos, de todos os ativos de uma organização. Vai desde ativos físicos, tangíveis e não tangíveis, aquela que nós podemos, por exemplo, a reputação, a propriedade intelectual, até o segredo de negócio, por exemplo. Vamos pensar, por exemplo, numa marca muito conhecida de bebida, a Coca-Cola. Como é que se consegue manter aquela fórmula? Aquela fórmula em segredo tantos anos, não é? Esta é a segurança da informação, é ampla. Mas a cibersegurança, ela olha mais para os riscos que vêm do ciberespaço, da parte digital. Nós hoje, os negócios estão postos na internet. A Rádio Mindset está aqui a operar na internet. Este é o ciberespaço. Então, a cibersegurança olha para a segurança da informação no ciberespaço. Ok, percebi agora. E voltando aqui um bocadinho sobre, e já que entramos também na cibersegurança e nas ameaças que vêm do ciberespaço, como é que, e também falamos aqui, e falou da engenharia social e dos telefonemas que hoje existem, e muita gente vai perdendo aqui as contas das redes sociais.
Como é que está? Qual é o nível de ameaça cibernética para Angola? Quais são as tendências? O que é que se vê mais? Durante, olha, para Angola, atualmente, principalmente do ponto de vista das organizações, a tendência é mais os ataques de ransomware. É muito hoje E agora vou comum pedir para explicar o que é um que é ransomware. ransomware. Pois, naquela framework que eu mencionei que tem sete fases, a penúltima fase é cumprir o objetivo. E o ransomware basicamente é o quê? Depois de passar todas as fases, exploram e os atacantes já estão dentro da organização. Eles agora o que é que fazem? Eles encriptam todos os dados de uma infraestrutura de rede, por exemplo. Todas as pastas partilhadas, todos os serviços ficam encriptados. Ninguém consegue ter acesso. E depois eles põem uma mensagem nos monitores a pedirem um resgate para poderem entregar a chave para desencriptar a informação. A palavra ransom vem de resgate. Eles Resgate. pedem um resgate, encriptam todos os dados, depois pedem um resgate, que deve ser pago em criptomoedas. Mas como é que eles conseguem ter acesso aos dados e fazer esse bloqueio da informação? Tudo começa com a exploração de uma vulnerabilidade, como dissemos anteriormente. O Exato. sistema tem, por exemplo, eh, durante o período da Covid, toda a gente ficou em lockdown, as pessoas trabalharam a partir de casa. Okay? O administrador do sistema de rede de uma determinada organização, para poder autenticar-se ou ligar-se ao sistema que está lá no edifício da organização, ele ligava-se de forma remota e às vezes usando a internet, o que significa que a superfície de ataque ficou maior. Então, muitos atacantes exploraram até mesmo as VPNs que nos conectavam às organizações e depois, tecnicamente, de movimento lateral, começam agora, ok, exploraram o primeiro servidor, como é que vamos nos mover para o segundo servidor? Se já existe internamente, o administrador de rede já configurou a comunicação entre vários computadores, eles usam o mesmo canal. Então, estão no computador, encriptam um dado, depois vai encriptar o outro. Em pouco menos de 5 minutos, uma rede média pode ficar totalmente encriptada. Então, Pois é. eu lembro que eu estive na conferência da Cybersecure e houve um apresentador que mostrou um vídeo e mostrava uma rapariga assim muito livre a correr pelo campo e dizia: Isto é o atacante quando entra para a nossa rede e já Exato. não encontra obstáculo nenhum lá dentro e está Exato. como se estivesse a passear pelo campo. O Exatamente movimento assim. lateral é isto, É né? isto. Ele entra e está livre para tomar Ele- tudo o que encontrar. Exatamente assim. Aquele vídeo ilustrou exatamente isso. Ela agora está à vontade, vão passeando pela rede, encriptam tudo. Ok, e se calhar antes de irmos aqui para o nosso intervalo, tem aqui mais uma pergunta de um dos nossos ouvintes que diz assim: os pilares da segurança de informação assemelham-se aos pilares do compliance. Até que ponto as organizações podem combinar as duas áreas e melhorar a segurança e a reputação da organização? Excelente. Esta é uma boa pergunta. Hoje em dia, nas organizações, realmente, que nós vemos, temos uma área só de compliance e temos uma. Esta estrutura, esta arquitetura pode se manter e pode, mas é preciso alinhar. Por exemplo, nós trabalhamos muito com a implementação da norma ISO 27001. A ISO 27001 vem exatamente para ajudar as empresas a estarem em conformidade. A segurança da informação vem para ajudar a complementar a conformidade, a compliance. Porque quando nós adotamos as boas práticas, nós passamos a estar em conformidade com o que é reconhecido internacionalmente como sendo boas práticas. Vamos pensar, por exemplo, numa empresa do setor financeiro. Eles têm que estar em conformidade com regras internas, por exemplo, como que vem do Banco Central. Mas, às vezes, têm que estar em conformidade com seus correspondentes no outro lado do mundo. A segurança da informação, as boas práticas, gestão de alterações, gestão de aprovações e tudo mais que a segurança da informação ajuda a estar em conformidade com os regulamentos. Também tem, por exemplo, a de proteção de dados. Nós não podemos garantir privacidade dos dados sem segurança. Para que os dados sejam como se diz, sejam a privacidade dos dados, no caso, se nós queremos tornar a informação
garantir a privacidade, nós temos que implementar os pilares da segurança da informação. Certo. Basicamente é um complemento. É um complemento. E podem funcionar em sintonia, partilhando ou funcionam totalmente independentes? Neste caso, as duas funções. Funcionam independentes, mas, por exemplo, nós mencionamos há pouco que algumas organizações, principalmente as médias e grandes, têm, por exemplo, um comitê de segurança da informação. Certo. O gestor de segurança da informação faz parte deste, deste comitê, mas também o diretor de compliance, ou compliance alguém também também. pode ser parte. Por exemplo, eles todos podem fazer parte. Talvez podem fazer parte também de um comitê para respostas a desastres, quando acontecem desastres ou incidentes que ameaçam paralisar a atividade da organização, podem fazer parte. E o pessoal da compliance vai garantir que nós estamos a fazer as coisas com conformidade. O da segurança faz a mesma coisa. Todos eles têm como objetivo ajudar a organização a atingir as suas metas e objetivos. E a nossa conversa está muito boa, né? Temos aqui muitas questões para o Dr. Afonso, mas vamos para um breve intervalo e já voltamos. Tivemos aqui um rápido intervalo e temos ainda muitas questões para o nosso especialista, Dr. Afonso. Mas podem continuar a falar conosco. O nosso contato no WhatsApp é o 931-992715. 931-992715. Partilhem as vossas experiências, os vossos casos pessoais, os vossos casos de phishing. Se pudermos ainda aqui pedir ao nosso especialista para analisar, iremos analisar. E retornando aqui, vou ler aqui mais uma pergunta de um ouvinte. Afonso, quando os riscos da segurança da informação são altos numa organização, é conveniente que a gestão destes riscos seja efetuada fora das instalações? Se não, quais são as desvantagens? Quando diz fora das organizações, não sei se vamos poder ter o feedback aqui, é uma entidade terceira a tratar dos riscos? Não sei. Pronto, talvez seja por ali, mas vamos partir do que as boas práticas recomendam. O risco, a gestão, o risco, em inglês tem um termo chamado accountability. Eu às vezes não consigo encontrar bem a palavra em português. Não tem uma tradução boa para Exato. português, não tem. Ainda bem. E a responsabilidade pode ser delegada, mas accountability, ou seja, a última responsabilidade daquele que tem a última tomada de decisão, esta não se delega. Portanto, eu posso delegar a minha responsabilidade de fazer algo, sim, mas na eventualidade de algo acontecer, a culpa continua a ser minha. Exatamente, é isso que significa accountability. Obrigado. Nós não delegamos. Então, quando o risco, geralmente, é o risco sobre um ativo, o dono do ativo, ele não pode delegar isto. O risco é alto, o risco deve ser tratado. E nós temos várias opções para tratar o risco. Nós podemos mitigar o risco por aplicar controle e baixar. Nós também podemos, agora aí sim, nós podemos terceirizar o risco, por exemplo, por contratar um seguro. Mas, atenção, nós não estamos a passar a nossa última responsabilidade à seguradora. Não, ele vai ficar com a responsabilidade apenas, mas o dono do ativo é sempre accountable pelo que vai acontecer. Então, é preciso fazer isto, é preciso mitigar. Mas também pode acontecer a terceira opção. Vamos aceitar o risco. Mas os riscos são altos. Nós precisamos tomar medida, fazer isso. Temos que tratar o risco. Mas em termos de tratar estes riscos, o que é melhor? Ter uma equipa dentro da organização que trata e lida com eles ou contratarmos um serviço externo? Eu costumo dizer que depende muito da organização. Nós podemos contratar consultores que nos vão ajudar. Na verdade, ele é mesmo só. O consultor, basicamente, é um conselheiro de risco. Ele vai nos dizer assim, olha, o risco é este, as opções de tratamento são essas, e depois, no final das contas, o dono do ativo, no caso, os que nós estamos a falar aqui do board, ou as pessoas que estão um pouco abaixo do board, que devem tomar a decisão. Na norma ISO 27000, por exemplo, é exatamente isso que faz.
Vai chegar a fase em que nós, no mínimo, anualmente, temos que revisar os riscos. Depois, pode ser uma empresa, um consultor externo que vem, vai ajudar a rever os riscos e tudo mais. Mas no final das contas, o dono do ativo, no caso o board ou o diretor, tem de aceitar o risco remanescente, tem que tomar a última decisão sobre o risco. Então nós podemos, repetindo, podemos delegar essa responsabilidade a alguém, rever os riscos, avaliar os riscos, mas no final das contas nós é que temos de tomar a decisão. Temos de tomar a decisão, ok. E qual é o maior obstáculo para a inovação na segurança da informação dentro das organizações? Bem, hoje em dia, um dos grandes obstáculos, principalmente estou a falar do mercado de Angola, hoje em dia o grande obstáculo está, as pessoas olham para a segurança da informação ou a tecnologia em si como um custo, não como um investimento. Sim. E isso dá-se muito por aquilo que já falamos há minutos atrás. Como comunicamos isso para o board? Porque se nós pensamos sempre que ok, precisamos comprar novos equipamentos e olhamos, geralmente o gestor olha aquilo apenas como um custo. É mais tecnologia só. Mas é um custo mesmo, não é? Então, É um custo. Mas como é que eu vou tomar uma boa decisão de investimento se eu depois tenho que comprar um equipamento para a segurança de informação que não vai me dar nenhum retorno, nem vai influenciar nos meus resultados para o negócio? Ou se eu tenho, por exemplo, imagina que é uma empresa comercial, vou abrir uma nova loja ou numa nova localização e vou atingir mais clientes. Como é que se faz esse equilíbrio? A segurança da informação e principalmente nesta questão de tomada de decisão, existe uma boa prática que é comum e às vezes os profissionais, muitos de nós profissionais falhamos. Quando estivermos a conciliar isto, a passar essa mensagem, é preciso deixar claro, e isto acontece muito, a implementação ou o investimento deve ser cost-effective. Por exemplo, estamos a falar do risco. Se nós determinamos que há um determinado risco, o controle que vamos adquirir para reduzir aquele risco tem de ser cost-effective. O que é que isso quer dizer? Nós não podemos aplicar um controle sobre um ativo cujo custo é maior do que o valor do ativo. O gestor não vai aceitar. E com boa razão. Porque ele tem de tomar a decisão. O objetivo dele é aumentar o valor dos ativos. É a mesma coisa que acontece com a tecnologia. É preciso apresentar um quadro que ajude o gestor a tomar boa decisão. Quais são os benefícios que vamos ter? Ou o retorno sobre o investimento? Nós estamos a fazer um investimento. Qual é o retorno sobre isso? Existe retorno sobre o investimento tecnológico? Da segurança da informação? Sim. Com certeza. Existe o retorno. Vamos imaginar, por exemplo, atualmente, uma empresa que opera, seja lá em qualquer setor. Se esta empresa... vamos pensar, por exemplo, nas empresas que prestam serviço de consultoria e tudo mais. Imagina uma empresa que presta serviço de consultoria. Um dos requisitos que tem, por exemplo, é que essa empresa seja certificada, que tenha boas práticas, a adoção de boas práticas. Isto em si vai melhorar o quê? A reputação dessa empresa. E quando a empresa tem uma boa reputação e comprovadamente demonstra o que faz, o que vai haver é o quê? As pessoas vão ter confiança e isto vai aumentar a lucratividade da empresa. É retorno sobre o investimento. É, realmente. Mas será que depois Pronto, vou reformular a minha questão. Todos os técnicos ou funcionários em cibersegurança aprendem como a fazer essa avaliação e depois transmitir essa informação corretamente para o board? Ensinam na escola? Olha, não em todos os cursos. É melhor eu dizer assim. Por exemplo, há muitos cursos focados para a gestão da segurança da informação. Estes sim ensinam. Mas existem uns cursos mais para o lado operativo. Por exemplo, muitos técnicos vão aprender como fazer teste de intrusão, como administrar e configurar uma firewall. É parte de segurança, mas é operacional. Este não olha muito para este campo da tomada de decisão. Mas quem faz gestão da segurança da informação ajuda isso. Até a própria norma ISO recomenda isso. É preciso ver, por exemplo, há uma fase em que se faz o levantamento, é preciso olhar para fatores internos e externos. E um dos fatores internos muitas vezes é esse. E, então, agora que falou sobre isto, vem uma questão. Numa área de segurança da informação, quais são as funções que existem ou que devem existir? Por exemplo, tem a parte da gestão. Esta é a parte
do gestor, do CISO, que é este que comunica com o board e em trás. Mas também existem aqueles que atuam, por exemplo, nós temos a estrutura da organização, temos a parte estratégica, temos a parte tática, temos a parte operacional. Também existem, por exemplo, a parte operacional. Existem aqueles cuja função é trabalharem, por exemplo, no Centro de Operações de Segurança da Informação, o chamado SOC, Security Operations Center, tratam disto. Tem aqueles que vão implementar o que está na política de segurança da informação, administrador de sistemas, administrador de network, aqueles que vão configurar. Esta é uma outra função. Mas a equipa de segurança da informação é a equipa de tecnologias de informação? Não. São Não é equipas equipe. diferentes? Sim. Então tem que existir um diretor de tecnologias de informação e um diretor de segurança da informação. Exatamente assim. E o CISO? O CISO tem que obrigatoriamente ser uma pessoa que entenda de tecnologia? É recomendável que eu entenda de tecnologia. Na verdade, eu costumo dizer que o CISO ele precisa entender o negócio, a organização, o ponto de vista de gestor do negócio e precisa entender a tecnologia. Vou dar um exemplo. Imagine, por exemplo, que o CISO ele é responsável por ajudar na criação da política, procedimento, guidelines de segurança. Okay? Como é que, por exemplo, um CISO, vamos pensar, por exemplo, num fator muito importante da segurança da informação, os backups. É fundamental. Se um CISO não entender de tecnologia, como é que ele vai indicar que se os nossos backups devem ser feitos de forma incremental ou de forma diferencial? Ou se os discos que vão ser implementados no servidor devem estar no RAID 0, a RAID 1, 10, 5 ou 6. Ele precisa saber isso, qual é a vantagem. Ele não vai configurar, mas por exemplo, para escrever o procedimento da política de salvaguarda, ou política de backups, ele precisa entender isso. Mas aí o entender dele tem que ter um conhecimento geral, porque assim, encontrar um equilíbrio entre conhecer o negócio, conhecer a estratégia e ver qual é a evolução que nós vamos ter, a natureza do próprio negócio e conhecer de tecnologia e de segurança de informação não são exatamente coisas que se coadunam ou que ficam facilmente no CV de alguém. Sim. Porque se eu dominar muito tecnologia e medidas de segurança de informação, posso não dominar todos os negócios, a não ser que eu esteja bem dentro de uma determinada atividade específica, né? E vamos assumir, por exemplo, que estamos a falar de telecomunicações. E se eu sou especialista em telecomunicações, já trabalho durante muitos anos dentro de uma grande empresa de telecomunicações, se calhar a minha evolução profissional vai acabar por me levar que eu domino o negócio e acaba por perceber da segurança da informação desta instituição específica. Mas se eu sou formada só em segurança da informação, em tecnologia, principalmente do lado operacional, como é que fica esta evolução para eu poder combinar esses dois aspectos e dizer que eu amanhã vou ser CISO? Sim, realmente é difícil. O que é que acontece? São dois approaches diferentes. O primeiro é o engenheiro meramente operacional que vai evoluindo para CISO. Por exemplo, ele tem um background muito tecnológico. Isso aconteceu comigo. Eu vim de um técnico, sempre pus mão na massa, como nós temos, fazer as coisas, configurar, vim por ali, fui progredindo, entendendo o negócio. E vai progredindo, depois vai entender o lado do negócio. Mas também, por outro lado, hoje já são desenhados cursos de certificação que complementam exatamente isso. Alguém que está a vir, por exemplo, é um engenheiro, é um desenvolvedor de sistema, trabalha durante muito tempo, mas já são cursos de certificação que são implementados. São muitos. Há cursos que dão, por exemplo, hoje, tem um curso que é chamado, alguns chamam de CISSP, que tem 8 módulos, muitos deles trazem 2 pilares: entender tecnologia, mas entender negócio. É muito duro realmente. E é considerado, por exemplo, um dos treinamentos mais difíceis, porque é combinar as duas coisas. Agora, para alguém que só entende de negócio, poderá muitas vezes, às vezes, precisar de um ou outro que entenda só da tecnologia e combinar. Vamos supor que alguém é só gestor
Depois, para entender de tecnologia, ou vai ter que gastar algum tempo a entender a tecnologia, ou vai ter que contratar alguém que já faz para fazer implementar. E como é que se faz essa rota de aprendizagem? Eu digo isto porque o mercado precisa de muitos técnicos e a segurança de informação é o tema que está em cima da mesa e todas as grandes instituições, e não só, nós também pessoas, e vemos aqui muitas formas de ataque, queremos nos proteger. Então, se eu sou uma instituição ou uma organização que nunca tive no meu organigrama de funções uma área de segurança de informação e decido criar uma, como é que, por exemplo, alguém que está ligado só à área de negócios pode passar pelo ciclo de aprendizagem para perceber de segurança de informação e de tecnologia? Será que ele tem que virar técnico? Não, Não. não. Por exemplo, na área de segurança da informação existe o chamado risco, governança e compliance. Estes que trabalham no risco, governança e compliance muitas vezes não entendem só a tecnologia, entendem os riscos, e entendem a compliance, entendem a parte de governance. Não precisa ser técnico, porque eles vão trabalhar muito nos processo, conformidade, trabalhar nisso. Mas depois pode ter o que chamam de engenheiro de segurança, que é aquele que conhece a parte da tecnologia. Então, muitas empresas o que é que fazem? Eles, no organograma fazem isso. Tem aquele que é a parte de governança apenas, depois tem aquele que é o engenheiro de segurança, que se formos a olhar para o seu descritivo de funções, ele tem de entender tecnologia virada para a segurança. Tem de ser assim. E para quem está a estudar neste momento e decide entrar, porque eu vejo muitos jovens apaixonados pela tecnologia, muitos querem ser hackers e vão fazendo ali umas coisas assim interessantes. Como é que alguém pode se especializar nestas áreas? Se já estiver a estudar, por exemplo, um curso de engenharia informática, como o curso de engenharia informática não é desenhado para a parte da segurança, tem uma componente muito vaga de segurança. Pode começar a obter as certificações do mercado. Pode começar por ali. E eu costumo dizer, principalmente que a questão está em engenharia, é preciso entender fundamentos. Entender fundamentos é importante, porque depois a segurança é para garantir que aqueles fundamentos que nós aprendemos sejam seguros. É isso que nós estamos basicamente a falar. Por exemplo, existem algumas universidades que têm cursos virados só para a segurança da informação. Aí sim. Mas aquele que já está a fazer, quer fazer uma migração, é desenvolvedor, pode começar a fazer os cursos de certificação, que são muitas vezes de curto a médio prazo, E para fazer essa onde é que podem transição. ser feitos estes cursos? São online? Sim, tem muitos cursos online. Hoje em dia, a maior parte das academias dão os cursos online. Por exemplo, a Cisco é uma marca norte-americana durante muito tempo é autoridade em termos de redes. Mas atualmente já tem academia que também vira virada. A IBM tem academia virada. Tem a IC Consul, que só se foca desde há muito tempo, é das mais antigas, que também dá. Tem a Instituto, há muitas. Hoje em dia, vamos basicamente fazer uma pesquisa rápida na internet e encontramos muito. Agora, depois é necessário, às vezes, mentoria para indicar qual é o caminho certo, né? para que os jovens cheguem. Porque, na verdade, há uma necessidade tremenda a nível global. Estima-se que 4,7 milhões de profissionais de segurança da informação são necessários em todo o mundo. E aqui em Angola não é exceção. E temos academias angolanas? Estão a ser formadas algumas academias angolanas, já há muitas, por exemplo. Já há muitos centros que estão a se focar só mesmo a ensinar a segurança da informação. Mas agora voltando aqui um bocadinho a uma parte da nossa conversa e vou ler aqui uma pergunta de um dos nossos ouvintes. Qual é a diferença de dados pessoais e dados sensíveis? Bem, os dados pessoais são aqueles que nos identificam por si mesmos. Por exemplo, nosso bilhete de identidade, número de passaporte, número de segurança social. Aqueles dados estão diretamente associados a nós, que por si só, eles, ou combinados, identificam uma pessoa. Mas os dados sensíveis são geralmente complementares. Por exemplo, a nossa etnia, raça, nosso endereço, correio eletrônicos. São sensíveis porque muitas vezes estes, quando combinados todos eles, levam a uma pessoa.
ou dão informação, por exemplo, informações de saúde da pessoa. Esses são dados sensíveis. E são informações que nós temos. Talvez vamos a uma clínica, fazemos e temos lá o nosso registro de uma doença, nós temos o direito de tomar a decisão se queremos tornar público ou não. É sensível. Então, embora ela não seja... É um dado pessoal, mas ele é sensível porque em si só não identifica a pessoa, mas combinado pode descrever a pessoa. E aqui existem regras para o tratamento desses dados? Sim, na Lei de Proteção de Dados. Aqui também tem uma pergunta de um dos nossos ouvintes que pergunta assim: quais são... Peço desculpas, tem aqui São muitas muitas questões. Ok. Como as leis tratam de incidentes de segurança como ataques cibernéticos? Bem, em Angola temos legislação. Por exemplo, a Lei de Proteção de Dados, a Lei 22/11, ela obriga que as organizações que tenham tido um incidente de segurança da informação que comprometa dados pessoais dos cidadãos nacionais, essas organizações têm até 72 horas para reportar. É isto que a lei diz. E neste caso, todos os incidentes de cibersegurança são reportados à APD? Não. Qual é o mecanismo do reporte neste caso? Vamos ver assim. A APD, ela é a agência que protege dados pessoais dos cidadãos angolanos. Ok. Mas, às vezes, uma organização que não processa, não trata de dados pessoais, se tiver um incidente de segurança que não comprometa dados pessoais, porque ela não trata dados pessoais, esta assim não vai reportar à APD, porque não está envolvido dados pessoais. Ok? Vamos pensar que é uma organização que não processa dados pessoais, mas teve um incidente. Isso assim. Esta, se calhar aqui, se Angola já tivesse o Centro de Respostas a Incidentes de Segurança da Informação, o chamado CERT, devia reportar para lá como acontece nos nossos países. Mas se tiver envolvido dados pessoais, aí sim, tem que ir para a APD. E neste caso, o que é que um centro de tratamento e resposta de incidentes de cibersegurança faz? O centro, uma das funções do centro é colher informações, ter estatísticas e ajudar as organizações a desenvolverem planos de resiliência a ciberataques, conscientizar, por exemplo, também os cidadãos em geral. Alguns centros dão cartilhas, fazem isto. E quando uma empresa tem um incidente, está com dificuldade, pode reportar e às vezes recebe auxílio deste centro Deste também. centro. E está em criação em Angola um centro destes? Eu ouço já informações de que está, mas tenho pouca informação, mas parece que já está em curso. Acho que já existe algum processo em andamento. Aqui tem também uma pergunta de um ouvinte que diz assim, sobre coleta de informação, footprinting. Gostaria de ouvir a experiência, quais são as melhores práticas para uma organização contra o footprinting, além do firewall? Isto é muito técnico, que eu também não percebi. Sim, o que é footprinting? Basicamente, esta é uma etapa, uma técnica que se utiliza naquela fase inicial que nós falamos que os atacantes primeiro coletam informação. Certo. Mas o footprinting praticamente é o quê? É característica única que vai identificar um sistema. Por exemplo, como é que eu vou identificar que atrás desse sistema está a correr um Windows, um Linux, um sistema tal? Ele tem uma característica própria. Como é que ele lida com... Aqui é um pouco técnico. Como é que lida com os pacotes? Mas acho que a questão dele é como é que as empresas podem se prevenir. É muito difícil esta fase porque este tipo de ataque é considerado ataque passivo. Não gera logs muitas das vezes no outro lado, porque o atacante não interage diretamente. Ele vai coletar informações de fontes abertas. Pode ter informações que estão disponíveis ao público. Esta fase, então, a boa prática é reduza a quantidade de informações sobre a empresa que está exposta na internet. Somente aquilo que deve estar na internet realmente deve estar. E quando estiver, deve estar devidamente configurado com um mecanismo de controle. É muito difícil controlar, porque hoje em dia as pessoas estão no digital, mas o que se deve fazer é
reduzir a quantidade de informações que estão lá expostas. Mas era esta a pergunta que eu ia lhe fazer a seguir, Afonso. Como é que se faz essa redução? Hoje em dia as pessoas põem quase tudo nas redes sociais. Está tudo nas redes sociais, está tudo publicado em algum lugar, estamos todos conectados, estamos constantemente ao telemóvel, estamos no WhatsApp, estamos no Instagram, estamos no Telegram e outras coisas mais. Como é que nós conseguimos reduzir então esta exposição ou proteger aqueles dados que já disse que se eles forem combinados acabam por levar diretamente a nós e facilitar o trabalho dos atacantes? Como é que fazemos essa redução? Bom, hoje em dia, por exemplo, é muito comum as pessoas fazerem self-publicarem. Quando nós estivemos a publicar, por exemplo, as nossas informações, por exemplo, a imagem, um ficheiro qualquer, uma imagem, tem o que chamamos metadados, que são informações que dão onde é que foi tirada, quando foi tirada, a que hora foi tirada, qual é o dispositivo que utilizou. Tem essas informações. Às vezes, então nós devemos ter este cuidado, só que o utilizador comum não tem muito esse cuidado. Outros até está a fazer uma selfie e ao tirar, às vezes ele nem presta atenção que ao lado está o seu cartão multicaixa ou cartão de crédito, por exemplo. Há pessoas que foram atacadas assim. Tirou uma foto, estava no shopping, ao lado estava o cartão de crédito. O número do cartão de crédito, ou às vezes o número do cartão de crédito com outras informações sensíveis estão lá. Está lá, fez. E a informação a mais foi passada. Por que é que ao invés de publicarmos a nossa foto, não fazemos uma revisão? Não eliminamos algumas coisas que estão a mais. E também evitarmos publicar, por exemplo, em qualquer passo que damos na nossa vida. As pessoas querem publicar tudo, o histórico todo. Desde a hora que saiu de casa, a hora que foi para o almoço, que estava a trabalhar, que está de regresso a casa. Nós estamos a deixar um rastro. Então nós temos que ter esse cuidado. Ok, pensar sempre que estou a postar informação demais sobre mim. É fundamental isso. Mas há pouco, quando falamos sobre ransomware, e que aqui também tem uma questão de um dos nossos ouvintes que diz que o que acontece mais com contas de redes sociais e os aplicativos bancários é que estão a ser capturados por via de e-mail. Como podemos identificar a autenticidade? Ou seja, eu recebo um phishing por via e-mail, exato. E-mail. Acho que se calhar a forma mais normal ou vulgar de ataque em Angola é o e-mail? Sim, perdão. O que é que acontece? Quando nós recebemos um e-mail, existem técnicas muito sofisticadas hoje que dificultam a identificação do e-mail. Porque hoje em dia, com a ajuda da inteligência artificial, nós podemos fazer um e-mail de phishing bem elaborado. E é difícil. Mas, uma coisa que nós podemos olhar, por exemplo, se o e-mail é no domínio do e-mail. Por exemplo, vamos supor que recebemos um e-mail que diz que é do nosso banco. Leia com cuidado o que é que diz o e-mail. Será que o e-mail diz mesmo que é o teu banco.ao ou .com? É mesmo? Ou parece ser teu banco.com? Porque às vezes vamos supor um banco qualquer, um BPC. Né? Se ele escrever, ao invés ele põe o B, ao invés de P, põe uma outra letra, depois põe um C, e nós só olhamos no final, só vemos o princípio. Esta é uma forma muito comum de as pessoas não olharem para o domínio e simplesmente aceitarem. E outra coisa é conhecermos a forma como a entidade com quem lidamos, nosso banco, por exemplo, comunica. Será que o nosso banco normalmente pede informações sensíveis, como, por exemplo, teu username e tua password? O banco não pede isso. Então precisamos, aí que está a autenticidade, precisamos conhecer isso. Como é que o nosso banco comunica? Por acaso, isto é uma curiosidade que eu tenho, porque também temos que olhar para o lado das pessoas e disse que nós temos as componentes de pessoas, processos e tecnologia, não é? E o que é que eu vejo? Os bancos e outras instituições passam a vida a comunicar que nós não pedimos a vossa senha, nós não pedimos o utilizador, nós não pedimos nenhum código secreto, mas as pessoas dão na mesma. Eu contei o caso do telefonema que eu recebi do senhor que se identificava como da Unitel e que queria instalar o 5G. Quando eu recebo o código no meu telefone, aquilo diz uma mensagem embaixo que diz assim: não partilhe esta informação com terceiros. E ele dizia: qual é o código que recebeu? Eu disse: aqui diz que para não partilhar essa informação com terceiros.
Ele dizia, mas eu sou da Unitel, tu a dizer para me dares. Disse, mas aqui diz, para não partilhar essa informação com terceiros. Como é que nós conseguimos consciencializar as pessoas sobre estas medidas? Já falou muito que temos que falar e educar e comunicar de uma forma que as pessoas percebam, mas parece difícil, não é? É difícil, porque o objetivo é mudar comportamentos e às vezes mudar comportamento das pessoas é a coisa mais difícil. Na verdade, o que vai acontecer hoje, porque o processo é mesmo difícil. É por isso que, com o tempo, começou-se a criar novos controles, como, por exemplo, o Multi-Factor Authentication. Ou seja, se uma pessoa, por exemplo, for vítima, o atacante conseguiu receber o código, ao invés de ser só o segundo fator de autenticação, ele precisa de um outro fator de autenticação. Às vezes é um dispositivo, ou às vezes o que é que alguns controles fazem? Ele controla o dispositivo. Esta conta sempre é aberta num dispositivo assim, num dispositivo móvel, num computador do tipo tal, localizado geograficamente na zona tal. Se ele autenticar ou redefinir a password e autenticar num outro dispositivo, esta atividade é suspeita. Então o que é que faz? A conta fica inabilitada durante um período para que a entidade possa provar que a pessoa é realmente aquela. Depois volta a enviar uma mensagem para dizer, olha, está a acontecer isto no teu dispositivo. Confirmas que é realmente você que está autenticando o dispositivo tal, que está na zona tal, que aquilo tinha mudado, a adesão foi maior. E um exemplo interessante, que uma funcionária disse no dia seguinte, na sessão do dia seguinte, voltou e disse, olha, ontem quando fui a casa, eu ensinei as mesmas coisas que eu aprendi aqui às minhas empregadas. Quando tiverem ir para o ATM, como é que devem lidar com o cartão, como é que devem... Ela passou aquilo para a sua empregada. Ela contou aquilo na sessão seguinte. O PCA da empresa percebeu que aquilo estava a mudar o comportamento dos utilizadores. Porque quando é um grupo nós podemos, mas a conscientização deve ser programada. É feita anualmente. Nem sempre é feita, deve ser feita todos de uma vez. Por exemplo, o risco que o pessoal dos recursos humanos tem pode ser diferente. Alguns têm um global, mas depois é feito aquele para grupos específicos. Sim. E, neste caso, começa por aonde essa conscientização? Do board. Do board. Sim. Qual é a responsabilidade do Sim. board? É accountable. Imagine que quando nós estivemos nesta ação, o que é que aconteceu? O pessoal do board estava presente. E depois eles passaram esta comunicação. Passaram um e-mail que rodou pela informação toda, mas era um e-mail vindo do PCA. O que significa que o PCA abraçou aquilo e pensou, isto é importante para a nossa organização. Isto é que foi a chave para o sucesso daquele programa. Foi feito no ano passado, terminou, agora não, foi feito neste ano, já está programado outro para o próximo ano. Então, isto quer dizer que a chave para o sucesso destes processos é também um bom entendimento por parte do board. Exatamente. E agora, voltando aqui à pergunta sobre os controlos, além da conscientização, que outros controlos é que devem existir? Os controlos podem ser divididos em grupos. Existem controlos administrativos, existem controlos tecnológicos. Nos controles administrativos, por exemplo, vamos pensar na fraude que acontece internamente das empresas. Um dos controles que é implementado é a segregação de função. Que um processo completo não pode ser feito por uma única pessoa do princípio ao fim. Um funcionário deve fazer uma certa parte, a outra deve completar e uma terceira deve validar. E isto é segregação de função. É um controle administrativo. Conscientização também é. Não é tecnológico e custa mais barato. Não é tecnológico. Esse controle é administrativo e é muito eficaz. Vou dar um outro exemplo. Isso vem de um banco. Nós prestamos serviço e eles nos ligaram que estavam até os utilizadores estavam a reportar muito ataque de phishing. Mas eles já tinham controles tecnológicos implementados para detectar phishing. Mas a tecnologia pode falhar. Depois, o ponto que queremos trazer é: sabe por que os utilizadores estavam a reportar? Porque eles foram treinados a reportar, exatamente. Então, muitas das vezes, o que acontece, como nós estávamos a dizer, as pessoas que só olham muito para a segurança como um problema técnico, pensam sempre, ok, vamos comprar mais uma firewall, vamos comprar mais um.
Quando não, nem sempre a solução é tecnológica. Às vezes é administrativa apenas. Ok. E como é que as organizações em Angola podem desenvolver planos eficazes de resposta a incidentes? E quais são as melhores práticas aqui no caso de... No caso, é assim, eu em tempos participei de um evento, acho que era um evento, e que dizia que é só uma questão de tempo, todos nós vamos ser atacados. Acho que isto também foi dito na conferência da Cybersecurity. Sim. Que é só uma questão de tempo, só existem aquelas pessoas que já foram atacadas e as que ainda não foram. Vamos todos ser atacados de alguma forma. Então, como é que nós nos recuperamos de um ataque? Bem, preparação é a palavra-chave. Preparação. Falou de incidente. Resposta a incidente. Sim. A resposta a incidente, o primeiro passo para o sucesso de uma resposta a incidente chama-se preparação. É preciso criar um plano de resposta a incidente. Política de resposta. Na nossa política de segurança da informação, deve mencionar isto. Depois cria-se um outro procedimento. Esse já não é política, ele é procedimento, porque o procedimento é passo a passo. Um procedimento de resposta a incidente. Deve estar definido. Quando ocorrer um incidente, a primeira coisa deve haver mecanismo de detectar. Porque se não detectar o incidente, tudo o resto não vale nada. Nós podemos ser atacados sem nos darmos conta disso? Sim. A maior parte das grandes organizações foram atacadas, perceberam-se muito tempo depois. Então, a preparação é fundamental. É preciso ter um procedimento de resposta a incidente. E mais, este procedimento deve ser testado constantemente por meio de simulações. Sim. É como os incêndios, neste caso. Exatamente. Porque se nós tivermos o procedimento desenhado e tudo mais, e nunca for testado, quando o incidente vier, as pessoas poderão ter uma noção teórica de como proceder, mas nunca praticar. Então é preciso fazer simulações. As simulações podem ser, primeiro, apenas um read-through, ou seja, ler apenas o que está lá e as pessoas familiarizarem-se com aquilo. Depois, uma simulação, mas não vamos tocar em nada. Perguntar às pessoas que estão à volta da mesa se acontecer aquilo, se aquela máquina tiver até aquela máquina notarmos está até está a ser atacada porque, por exemplo, teve um ransomware, os dados já foram encriptados naquela máquina, o que é que você deve fazer? A pessoa tem que responder para vermos como é que estão. Este é apenas à volta da mesa. Depois, há um outro simulado que é feito, é chamado simulação paralela. Vamos simular, mas não vamos simular no sistema em produção, ok? Vamos simular no nosso sistema de recuperação, tipo no disaster recovery. Vamos simular se acontecer um desastre do tipo o servidor tal não está mais a funcionar, como é que vamos fazer? Simula-se isso. E depois faz uma simulação real. Ok? Vamos simular agora que esse servidor deixou de funcionar. O que é que nós devemos fazer? Mas isto é feito quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. As normas recomendam que seja feito pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos. Mas é preciso fazer quantas vezes forem necessárias. Isso é preciso determinar. Cada organização, uma organização. Mas além da lei de proteção de dados que mencionou, existem outras normas obrigatórias em Angola em termos de cibersegurança? Ou é tudo em função das boas práticas internacionais e as normas internacionais? Não. Em Angola, apontando para a cibersegurança, que eu conheço, a lei de proteção de dados, ela também está focada para a segurança, ela é obrigatória porque esta é uma lei. Por exemplo, as instituições financeiras têm por exemplo, o Banco Central, que tem orientações que são de caráter obrigatório. As instituições financeiras, e tanto bancárias como não, têm esta obrigatoriedade, mas do resto são apenas guidelines. E as guidelines não são obrigatórias, né? São apenas boas práticas. Mas acha que toda e qualquer empresa deveria ter o mínimo de segurança? Sim. Toda e qualquer empresa devia se preocupar com a segurança. E nós ainda temos aqui muitas questões, mas já estamos a chegar ao fim e vamos deixar... Afonso, que outras recomendações aqui é que deixa? Palavras finais para os nossos ouvintes, para as empresas?
Oh, o nosso tempo já foi, né? Já foi, pois é, parecendo que não já foi. Bem, palavras finais em tom já de recomendação. Primeiro, deixa-me focar aqui para o pessoal, gestores de segurança da informação. Né? É preciso desenvolver a habilidade de perceber que a segurança da informação é um pilar importante para ajudar a alavancar a organização, bem contribuir para aumentar o valor da organização, que não é apenas um problema tecnológico. Então, para o gestor de segurança da informação, é bom perceber o negócio, perceber a linguagem do board para saber comunicar. É importante. No geral, na organização, a segurança é responsabilidade de todos. Então, é preciso também que o board deve perceber isso. Mas para um programa ou um sistema de gestão de segurança da informação funcionar, a mensagem tem de vir de topo. Top. Ou seja, o board é que deve dizer lá, a segurança é um fator importante para nós, porque ele deve perceber que a segurança não é só para proteger os ativos, é também para aumentar o valor dos ativos. Quando a mensagem é passada de topo para a base, o sucesso é maior. Agora, quanto a nós, utilizadores comuns, nós estamos a viver na era da informação, da era da partilha, tudo digitalizado. É preciso passarmos a prestar atenção ao nosso comportamento digital. É preciso também fazermos a nossa higienização digital. Os nossos dispositivos vêm com mecanismo de segurança que nós devemos, ok? Em caso, por exemplo, se o seu dispositivo for roubado, pode configurar para que você possa fazer eliminação total dos dados, para depois os dados que estão lá no telefone não vazarem. Como você pode fazer para o recuperar, é preciso isso. E como você pode configurar a tua privacidade para que os aplicativos que você for instalar não coletem informações demais. Porque, por exemplo, como é que um aplicativo de táxi tem que ter acesso à galeria de imagens? Para quê? Não precisa. Sim. Se você for olhar nas configurações, há alguns aplicativos que não precisam ter acesso às mensagens, aos contactos, às imagens. Não. Mas o dispositivo já permite bloquear isto. Vai lá e configura. Tá. Higienização digital. Porque é aquilo que falou do exploit, né? Alguém consegue lá aceder ao aplicativo e o aplicativo tem acesso direto às nossas informações. Exato. Eles exploram o aplicativo que está vulnerável, mas como aquele aplicativo tem acesso privilegiado a outras coisas, então ele vai passear à vontade, né? Porque o aplicativo facilitou. Às vezes o problema não está no dispositivo, está no aplicativo que instalamos. Isto também vale para as empresas, não é? Com certeza. Hoje em dia, e até se o tempo ainda nos permitir, assim rapidamente, as empresas, muitas vezes hoje, os funcionários das empresas manipulam informações da empresa no seu dispositivo. Há empresas que até trocam informações sensíveis via WhatsApp. Hoje em dia o WhatsApp é um meio de comunicação muito usado. Exatamente. E isto é preciso que seja visto. Afonso, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Passou aqui informações muito relevantes, muito importantes, coisas que muitos de nós não tínhamos conhecimento e isto é bom, importante. E esperamos que tenha aumentado aqui a consciencialização acerca da importância da segurança da informação, não só para as empresas e líderes, mas também para as pessoas. E todos nós agora vamos passar a higienizar, não é? A nossa informação, os nossos aplicativos e ativar as medidas de segurança nos nossos telefones. Bom, chegamos ao fim de mais uma edição do programa Tom do Board. Muito obrigada pela audiência. O Tom do Board vai passar aqui por um pequeno interregno a partir do mês de dezembro. Vamos estar a passar os programas anteriores e voltamos para novos programas em janeiro. Mas não fiquem tristes, porque voltamos em janeiro com muitos convidados interessantes, com muitos temas relevantes para a atividade das empresas e das pessoas. Fiquem com a nossa despedida musical e até já.